Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de aquecimento do workshop O Poder do Croquis, que vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de setembro. E hoje eu trouxe algumas técnicas para você aprender a colocar suas ideias no papel, organizar tudo que você está pensando de uma forma viável. E tudo isso com certeza vai te ajudar quando a gente chegar lá nas aulas oficiais, que serão no dia 13, o dia 15, o dia 17 e depois o dia 20. Então a gente vai começar fazendo uma plantinha de layout à mão livre. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem definir a proporção à mão livre para vocês fazerem projetos que realmente funcionam com uma medida, e quando vocês forem passar para a escala ou para o computador, esse projeto ainda funcionar. Isso é muito importante, tá, gente? Então a gente vai aprender a fazer uma plantinha aqui de layout e bem artística, bem solta, bem livre, para vocês aprenderem a esquematizar as ideias de vocês e testar layouts antes da gente ir para a perspectiva. E essa planta de layout que a gente vai fazer, ela já é pensando na cena que a gente vai estruturar em perspectiva lá nas nossas aulas oficiais do evento, então tudo vai ser uma construção que vai te ajudar em vários aspectos. Bom, eu vou começar marcando aqui a medida de 1 metro, a mão livre. Foi o que eu falei para vocês, a gente precisa estabelecer uma proporção. Então a gente não pode vir e já desenhar a planta direto sem pensar quais são os tamanhos das coisas. A gente tem que ir definindo isso, mesmo que seja mão livre, não seja no escalímetro certinho, mas você tem que ter uma noção de proporção para as coisas funcionarem no seu projeto e de fato ele ser viável. Então eu vou marcar aqui essa mesma medida de 1 metro aqui na lateral. E a gente vai ter um quarto de 3 por 4 e ele vai ter 4 aqui de comprido. E vai ter 3 aqui de largura. Então, eu vou fechar esse retângulo aqui. Você pode fazer a sua proporção à mão livre um pouquinho menor, o tamanho que você preferir. Eu tenho optado por fazer desenhos um pouquinho maiores ultimamente. Antes eu desenhava numa escalinha um pouquinho menor. Bom, então aqui a gente tem essa marcação. Eu vou fazer um quadriculado bem leve pra gente já posicionar aqui o nosso layout. Eu gosto muito de trabalhar com quadrículas e grids pra gente projetar. Isso já ajuda no processo criativo, tanto quando você tá trabalhando com desenhos 2D, assim como são plantas e vistas, e também quando você tá desenhando em perspectiva, isso funciona muito bem também. Bom, então a gente tem aqui nosso ambiente, eu vou duplar as paredes, então já baseado nesse meu 1,15 m vai ser mais ou menos aqui, eu vou deixar já dupladinha essas paredes aqui no lápis. E, gente, sempre tentando manter a linearidade, tá? Olhando os cantinhos aqui da folha, não precisa ficar perfeito, mas tenta manter uma horizontalidade, as linhas em 90 aqui, nas verticalidades, para ficar um desenho mais harmônico, apesar de a gente estar utilizando um traço mais solto. Então, aqui vai ter a entrada principal, vou marcar a porta de mais ou menos 80 e vou duplar essa parede aqui do lado. Então, aproveitar que tá no lápis, a gente já vai acertando e depois a gente vai passar os canetões aqui em cima, então pode ficar rabiscadinho mesmo, sem medo. O que eu quero com essas primeiras aulas é que justamente vocês percam o medo de rabiscar, tá? Você não tem que fazer um risco e já ficar analisando ele todo doido, tá? Você tem que ir desenhando, ser um processo fluido e você fazer uma análise de hora em hora, mas você não precisa cada traço que você riscar, você ficar nervoso e analisando se ele tá ótimo, como que ele tá. Porque senão você acaba não fluindo no desenho, então é importante você ter essa soltura. E eu vou começar a distribuir esse layout, então eu vou deixar mais espaço aqui nessa parte que tá próximo da nossa porta, que a gente vai ter uma porta de correr aqui, ou uma janela também. E eu vou colocar uma mesinha de cabeceira aqui do lado, então a gente tá vendo que tem 1 metro aqui, uma mesinha de cabeceira tem mais ou menos 50, 40, então eu vou marcar o começo da minha cama daqui pra cá. Então eu já vou marcar uma linha divisória. Uma cama, ela tem mais ou menos 1,60 por 2, tá? Então a gente tem que saber mais ou menos as medidas padrões que a gente consegue se organizar pra gente conseguir desenhar a mão livre, porque não tem bloco pronto, né? Isso é muito legal porque te permite fazer consultoria. Numa reunião você tem muito mais noção de espacialidade e proporção para conversar com seu cliente de fato sobre isso. Então é muito legal para fazer uma medição, isso vai te ajudar muito também. E aí a gente marcou aqui, vou deixar marcadinho a mesinha de cabeceira aqui. E aqui a gente tem mais espaço. Então, eu vou colocar uma mesinha do mesmo tamanho que tem aqui, eu vou manter, tá? Então, eu vou manter esse tamanho, na verdade, e vou deixar esse espaço aqui pra cortina, que a gente vai ter em toda essa extensão aqui, a gente vai fazer a parede inteira de cortina,
Então, eu já vou deixar um espacinho maior aqui desse lado da porta. A gente vai ter também um recamier. Ele tem de 50, 40, dependendo do recamier aqui de largura, ele tem a extensão da cama. Eu vou deixar aqui marcado. Um guarda-roupa ele tem mais ou menos 60, então eu vou fazer a marcação aqui dele. Até esses 2 metros, vou deixar marcadinho um guarda-roupa aqui. E percebam que eu faço só geometria básica para começar o nosso layout, é assim que fica muito mais fácil da gente começar, então eu não faço aqui a mesinha lateral, eu já coloco um monte de detalhe, coloco vasinho, eu deixo tudo estruturado na geometria básica para depois vir colocando mais detalhes. Aí eu vou colocar a minha portinha aqui, vou marcar ela. E aí a gente começa a colocar um pouquinho mais de detalhe, então eu vou duplar aqui essa linha da cama. Eu vou marcar uma coxa aqui. Eu vou marcar os travesseiros, então eu também marco geometria básica primeiro. A gente faz um retângulo bem cruzinho, a gente deixa marcado, depois a gente vem colocando aqui as orelhinhas, o peso gráfico. Aqui no recamier a gente pode dividir ele. Eu gosto muito desse estilo de recamier, que ele tem esses gominhos, né, quadrados, eu acho que fica super interessante. Então, já vou marcar aqui, deixar marcado que vai ter pendente nessas laterais. A gente pode fazer um tapete aqui também, pegando dessa extensão da cama e vindo aqui até antes da porta, a gente marca esse tapete. Aqui melhorar um pouquinho a representação do guarda-roupa também. Então, eu vou vir fazendo os cabidinhos, eu gosto dessa representação também, de fazer nos cabides dessa forma. E pronto, a gente tem aqui o nosso layout prontinho, feito à mão livre, sem régua nenhuma. E agora a gente vai colocar um pouquinho de peso gráfico nele, a gente vai usar os marcadores de uma forma muito simples e vocês vão ver como vocês conseguem um acabamento artístico usando poucos marcadores. Bom, então a gente vai fazer o acabamento com tons de cinza e eu vou mostrar pra vocês geralmente como que eu penso quando eu vou fazer um layout mais simples como esse, que eu não quero colocar muita cor, não quero fazer as texturas, então eu quero uma representação mais rápida. Isso funciona muito bem quando você está prestando uma consultoria, você precisa fazer um layout rápido para mostrar para um cliente, não dá tempo de você fazer todas aquelas texturas de piso de madeira, por exemplo, ou caprichar muito aqui na roupa de cama. Dá pra gente fazer uma representação que fica bem bonita, mas bem rapidinha, e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Então eu separei 2 cores pra gente passar nos mobiliários, e eu peguei um CG1 e um CG3, e o que isso significa? Que eu tenho um tonzinho de base, que ele é mais clarinho, esse aqui é da Evoque, mas tem da Cis, tem da Magic Color também, essas tonalidades. E um CG3, que é um tonzinho, que ele é acima desse tom, para eu conseguir fazer um sombreamento dos meus objetos. Então, eu peguei 2 tonzinhos aqui para os mobiliários e a gente vai aplicar outro tipo de cinza, que no caso é o cinza quente, para a gente aplicar no restante do ambiente. Então, eu tenho um WG2, e tem um WG4, então a gente vê que o cinza quente ele puxa muito mais pro marrom e o cinza frio ele puxa muito mais pro azul. Então a gente vai fazer esse jogo de contraste entre os cinzas que fica bem bonito nesse tipo de ambiente. Bom, então eu vou começar passando mais clarinho, que é o CG1 aqui. Então eu vou vir passando aqui, deixando esses pontinhos de luz. A luz ela tá vindo daqui, tá? Então eu tô considerando que a luz ela tá vindo daqui, a gente tem uma janela aqui também. Então, eu vou considerar que tá vindo luz dessa parte. Aí eu venho aplicando aqui, dando umas pinceladas. Tá vendo que é uma representação bem esquemática, bem simples mesmo, mas que tem um acabamento legal. Então, eu venho aplicando em algumas partes aqui, deixando alguns pontinhos de luz. Vê como minha mão tá solta, eu tô deixando tudo bem esquemático mesmo. Passar aqui no tapete também. E eu quero propositalmente que fique marcado, tá? Porque eu quero que fique esse jogo mais dessa caneta mais solta, então por isso que eu tô trabalhando assim com os marcadores. E aqui eu vou deixar menos marcadinho, pensando nessa entrada de luz que tá aqui. E eu vou passar aqui também nesse guarda-roupa, então vou marcar aqui o guarda-roupa.
com esse CG1. Agora eu venho com o CG3, fazendo mais algumas sombras, então eu venho trazendo mais contraste aqui para baixo dos travesseiros. Fazer isso aqui embaixo também, aqui na parte da roupa de cama, aqui em cima, na cabeceira, na divisão entre o recamier e a cama também vou fazer esse jogo, e aqui no recamier também. Inclusive, como ele tá aqui em cima do tapete, o que que eu vou fazer? Eu vou projetar uma sombra aqui em 45, e o que aparecer aqui no tapete eu vou marcar com esse CG3. Colocar alguns detalhes aqui nas mesinhas de cabeceira também. E pronto, ó, a gente fez uma representação super simples, já deu uma carinha aqui pro nosso desenho. E agora a gente vai aplicar aqui o fundo do desenho. É muito importante quando a gente tá fazendo uma representação esquemática mais rápida, a gente deixar bem claro o fundo e figura do nosso desenho. Então a gente marcando bem o fundo da nossa planta, vai aparecer mais os nossos mobiliários. E numa visualização do cliente, ele consegue entender melhor como que tá a circulação do espaço, como que tá organizado os mobiliários aqui. Então, eu gosto bastante de caprichar nesse fundo. Então, eu vou vir passando em tudo, vou vir passando na mesma direção, ó. Vou passando em tudo e eu vou deixar menos marcadinho aqui nessa parte que tá próximo da janela também. E não tem problema invadir um pouquinho as paredes, porque a gente vai pintá-las de preto depois, tá? Então, eu vou vir fazer algumas outras marcações, deixar mais manchado em alguns lugares, ó. Gosto de brincar quando eu tô usando esse tipo de representação, porque eu gosto que fique uma coisa solta mesmo, pra ficar uma representação mais livre. Então, eu vou usar aqui o WG4 agora, pra colocar um pouquinho de sombra nos meus elementos. Então, eu vou vir marcando esse sombreadinho, marcar aqui também, tá um pouquinho de sombra dessa cortina, aqui também a gente vai ter um sombreado, e eu vou dar uma caprichada aqui nessa sombra da cabeceira, então vou colocar um pouquinho mais de CG1 aqui. Agora a gente vem com um canetão preto, eu vou pegar a pontinha mais fininha, vou vir passando no entorno das paredes. Quem tiver mais agoniado, pode passar com uma régua, tá? Eu quero uma representação bem livre aqui. Então, vou vir passando. E eu geralmente gosto de usar o preto mesmo, porque ele dá essa liberdade de você errar mais. Então, vou vir passando. Preenchendo todas essas paredes. Agora eu vou vir passando a nanquim nesses elementos que a gente fez a lápis primeiro. Eu vou vir ressaltando todos os detalhes que a gente já fez, fazendo os entornos, as silhuetas. Então a gente vem passando a nanquim em todos os nossos mobiliários e elementos do nosso layout. E a gente deixa um traço bem solto e bem livre. Bom, então essa aqui foi a nossa planta. Então o primeiro passo que a gente deu em direção a criar a nossa cena foi definir o nosso layout. Então a gente fez um layout bem simples, a gente usou apenas 4 cores. E ressaltando, não precisam ser essas cores que eu utilizei, você pode usar a sua criatividade, fazer essa combinação, seguindo essa lógica de ter um tom mais claro e um sobretom, um tom mais claro e um sobretom, tanto para a base da planta, tanto para os mobiliários, você consegue fazer muitas experiências utilizando esse tipo de técnica, tá certo? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado e amanhã a gente continua esse processo desenhando mobiliários pra gente encaixar na nossa cena em perspectiva, então eu te vejo lá.